Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos, e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveito, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entrando, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isto, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Glória a Deus! Glórias a Deus. A palavra do Senhor que vem nos dizendo nessa noite, afirmando que para nós olharmos somente para Cristo, que é o autor e consumador da fé, porque foi Ele que sofreu por nós, porque foi Ele que padeceu pelos nossos pecados, realmente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, porque se não fosse por Ele, todos nós já teríamos sido consumidos. Porque muitos de nós têm extraviado pelo caminho olhando para o homem. Muitos homens têm seguido homens dessa terra, seguindo grandes homens que se intitulam a pastores, apóstolos, discípulos, esquecendo que quem carregou a cruz foi Jesus Cristo. Por isso muitos têm se desviado do caminho, porque eles não estavam olhando para Jesus, o consumador da fé, e sim olhando para o homem, olhando para pastores, porque se o homem ele for firmado no pastor, quando o pastor cai, a igreja também cai. Porque um pastor de uma igreja, ele também é homem.
veio ao mundo para mostrar que Ele era Senhor, que Ele era poderoso, todo poderoso. Por isso está escrito que não é para nós olharmos para a direita e nem para a esquerda, mas sim para nós olharmos em frente. E por que para nós olharmos em frente? Porque estamos andando para frente, porque estamos pisando sobre o caminho é Jesus. Se olharmos para a direita ou para a esquerda, se estamos em uma estrada andando no caminho, olharmos para a direita e a esquerda, talvez nós vamos olhar para o lado, vamos ver a cerca, vamos ver o mato, mas se olharmos para a frente, nós vamos ver o caminho. E por isso a Bíblia diz não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque à frente está Jesus, que é o caminho. Glória a Deus. Muitos têm se desamparados, saído do caminho porque não estão firmados na rocha que é Cristo. Estão firmados em homens, obreiros, pastores, seguindo a homens e não seguindo a Jesus, que é o consumador da fé. Pois foi Ele quem sofreu por nós, pois foi Ele quem padeceu por nós, pois foi Ele quem tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Só Jesus Cristo Ele tem o poder para salvar uma alma e levar ela ao céu, pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por isso eles nos mostram que nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas muitos homens eles rejeitam os profetas, porque podemos ver através da palavra, que a palavra diz que nos dias de Elias existia um rei chamado Acabe. Acabe era servo de Deus, mas tomado pela tentação de uma mulher chamada Jezabel, ele tornou-se a ser um homem ruim. Então, por muitas vezes Deus mandou ali o profeta Elias dizer a Acabe que o que ele estava fazendo era errado, mas Acabe não lhe dava ouvido. E assim também tem acontecido nos dias de hoje. Quando a palavra do Senhor é pregada e vem batendo de frente com o pecado, homens vêm e eles não aceitam a palavra de correção. Muitos dizem: é doutrina de homem. Mas, porventura, santidade demais é pecado? Pois está escrito: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Davi, servo de Deus, escolhido por Deus, quando ele olhou aquela mulher nua, quando ele olhou para Betsebe, logo a desejou, ele pecou. E ele tentou esconder o seu pecado. Mas um dia, o pecado que estava oculto diante dos homens, Deus ele tinha visto. Glória! E logo Deus envia o profeta Natan até Davi. Então o profeta Natan chega a Davi e denuncia o seu erro. Chega Davi, começa a conversar com Davi e fala: Davi, certo homem tinha muitas ovelhas, mas o seu vizinho ele só tinha uma. Glória a Deus. E aquele homem que tinha muitas ovelhas, ele tomou aquela única que tinha o seu vizinho e a matou. Mas ele tinha muitas, o que esse homem é merecedor? Então Davi, olhando para ele, olhou e disse: esse homem ele tem que morrer e tem que pagar 4 vezes mais. Então Natan, olhando para ele, olhou e disse: este homem é você.
Você tinha muitas mulheres e muitas concubinas, e logo você foi e desejou a mulher do seu próximo e tomou para si, mas Deus estava vendo. Então Davi, reconhecendo o seu erro, ele olhou para os altos céus e disse: pequei contra ti, Senhor, e contra ti somente pequei. Davi, ele se arrependeu do seu pecado. Mas muitos homens, talvez até mesmo nossos amigos, muitas das vezes nós vamos fazer cumprir o que a Bíblia diz, exortar uns aos outros para que não caiam no engano do erro, e eles não aceitam. Assim como também um dia um grande servo de Deus, da qual veio da linhagem da geração dele, veio Jesus Cristo, Judá, caindo no engano do pecado. Judá, ele teve 3 filhos, um chamado mais velho, outro chamado Onã, o segundo filho, e o terceiro mais novo chamado Selá. Então Judá, ele tomou para o seu filho mais velho uma esposa chamada Tamar. Mas a Bíblia vai dizer que ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, então por isso Deus o matou. Então, como de costume naquela época, a esposa de tornou a ser de Onã, que era o seu irmão. Mas Onã não queria suscitar herdeiros a porque naquela época, se ela tivesse filho, seria herdeiro de e não dele. Todas as vezes que ele se deitava com Tamar, ele jogava o sêmen sobre a areia, assim diz a palavra do Senhor. E por isso Deus o matou. Então, passado muito tempo, o filho mais novo, ele é muito novo para casar, então Judá agora fala para Tamar que vá para a casa do seu pai e vem falar como viúva até que, sei lá, ele cresça e tenha idade para se casar. Mas logo você lá crescendo, Tamar chega até Judá: Judá, tu não vai me honrar e me dar o teu filho como marido, como é de costume? Judá, temendo que o seu filho morresse, ele a negou. Então Tamar, vendo-se sem opção, um dia ela soube que Judá ele sobe para apacentar as ovelhas, estava na casa de um amigo. Então Tamar, ela se veste como uma prostituta e fica à beira do caminho de Enaim. E logo, quando Judá vem descendo, ele vê aquela mulher parecida com uma meretriz. Ele desejou se deitar com ela. Chegou até ela, não sabendo que era ali a sua nora. Pedindo-se para deitar com ela, ele disse: quanto me dará para deitar comigo? E ele, olhando para ela, olhou e disse: eu te darei um cabrito. E ela, olhando para ele, não vendo o cabrito, olhou e disse: mas o que tu me deixará comigo para garantir que me darás este cabrito? Ele olhou para ela e disse: o que tu queres? Ela disse: então deixa comigo o teu bordão, o selo e o teu cajado. Então Judá, deixando ali com ela tudo aquilo que ela lhe pediu, deitou-se com ela e foi para sua casa como se nada tivesse acontecido. E no outro dia mandou que seu amigo levasse um cabrito. Então ele chegou até lá e perguntou: ei, sabe de uma prostituta que ficava aqui à beira do caminho? Olharam para ele e disseram: não, nesse caminho nunca houve prostituta. Então ele, tornando a Judá, olhou e disse: não encontrei aquela meretriz. E logo os homens que estavam lá me disseram que ali nunca houve prostituta naquele caminho. Judá então disse: não importa, porque eu deixei com ela, já não me faz mais falta.
Passados-se 3 meses, chega a notícia: Judá, Judá, a tua nora se prostituiu. Agora era para ser dada para o teu filho Selá, está grávida. Então Judá, olhando para eles, olhou e disse: tragam-no para ser queimada. Então aqueles homens trazendo Tamar agora para ser queimada, ela chegou diante de Judá, olhando para ele e disse: Judá, o pai do meu filho é o dono deste bordão, deste selo e deste cajado. Judá, olhando para ela diante da multidão, olhou e disse: peguei mais eu do que ela. Então podemos ver que Judá, ele se arrependeu daquele erro que ele havia cometido, assim como também Davi, quando o profeta chegou até ele se arrependeu, porque Deus, ele corrige a quem ele ama, assim como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Ouvi a repreensão que vem do Senhor, porque o Senhor, ele repreende a quem ele ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Quantos de nós temos pregado, temos falado em nome de Jesus, temos feito cura em nome de Jesus, mas quando chega um profeta até nós e fala: é isso que você está fazendo, está errado, porque você está servindo a Deus errado, essa roupa que você está vestindo, Deus, ele não está se agradando. Ao invés de você orar a Deus, você fica logo bicudo e se afasta do teu amigo profeta que Deus enviou até você. Essa é a realidade que estamos vivendo no dia de hoje, aonde os homens são presunçosos, amantes de si mesmos, amando mais a criatura do que o Criador. Aquele irmão ali tem grande poder, através dele pessoas são curadas, através dele ele é muito famoso, através dele mortos ressuscitam, através dele demônios são expulsos e logo ficam ali adorando homens, estão na idolatria. Olhai para Jesus. O que está escrito em Hebreus 12, versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Porque se o homem tem poder para curar, foi dado por Jesus. Se o homem tem poder, se ele tem o dom de pregar, foi dado por Jesus. Se o homem tem o dom de profetizar, foi Jesus quem deu. Se através dele a pessoa ressuscitou, a glória de Jesus. Se eu falo bem ou não, se eu prego bem ou não, que a glória seja de Deus. Se através da minha vida a pessoa foi curada, que a glória seja de Deus. Mas muitos de nós temos que tomar cuidado em fazer as coisas, porque Jesus nos aconselhou em fazer as coisas na frente dos homens, para ser visto pelos homens, para ganhar o galardão diante dos homens. Jesus disse: cuidado, não sejais como os hipócritas. Sabe por quê? Os hipócritas, eles ajudam o morador de rua para alguém ver. Eles dão a cesta básica, mas quer que alguém veja. Eles dão a roupa para alguém, mas quer que alguém veja. O que está escrito em Mateus capítulo 6? Se você está sendo elogiado pelos homens, já está recebendo o seu galardão aqui na terra. Então o que você terá para receber no dia em que o juízo vir? O dia em que Deus for te entregar o teu galardão, que galardão terá se já está recebendo diante dos homens?
Será que você tem coragem de ouvir a repreensão de Deus, dar ouvido e orar a Deus? Examine a profecia, mas não julgue o profeta. Ore a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 5, na parte secundária, está escrito assim: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, do que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, se você não aceita a correção que vem de Deus através da palavra, das Santas Escrituras, você não é mais filho de Deus. A palavra diz que logo sois bastardos. Ah, mas eu tenho dom, eu profetizo através da minha vida, os demônios se manifestam e saem, eu expulso demônio, eu curo. Mas se você não aceita a correção, você não é filho de Deus, é bastardo. Pois também está escrito: se você não pode obedecer nenhum homem que você está vendo, quem dirá a Deus que você não vê? Pois se um homem, um profeta de Deus se levanta para corrigir a igreja não aceita, quem dirá o Todo-Poderoso que você não pode ver? Pois Deus tem usado os seus servos para repreender a maneira errônea que a igreja tem servido a Deus, e eles não aceitam. A fama tem corrompido a muitos. Menosprezam a palavra de Deus por causa de status. Já estão recebendo o seu galardão na terra porque ele gera status. Mandando indireta, irmão para irmão, mandando indireta nas redes sociais. Acabou o temor. Não querem mais ouvir a voz de Deus. Estão dando ouvido à voz do seu coração, seguindo ao homem e não olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ah, eu sou seguidor do pastor tal. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, se eu estivesse no Evangelho para se firmar em pastor, se eu estivesse no Evangelho para se firmar em obreiro, se eu estivesse no Evangelho para se firmar em evangelista, se eu estivesse no Evangelho de Deus para estar firmado em presbítero, eu já não estava mais aqui. Se eu estivesse olhando para o homem, eu não estava aqui. Mas eu estou aqui porque eu estou olhando para aquele que fez o sacrifício no Calvário. Glória a Deus. Para aquele que enfrentou a cruz. Para aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e vive até os dias de hoje. Glória a Deus. Aquele que não foi como um ser humano comum, que foi sepultado, seu corpo ficou na terra. É para este que devemos olhar. Aquele que chegou com uma voz mansa e suave e disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos achando que o dinheiro pode te salvar, achando que a placa da sua igreja pode te salvar, achando que os irmãos estão contigo, eles vão poder te salvar, mas ei, veja o que está escrito em Hebreus 12:14: segui a paz com todos. Muitos que outrora você era seu amigo, trocava mensagem com você, hoje você manda uma mensagem e nem te responde. Como esse irmão está seguindo a paz contigo? Ah, mas eu estou na santificação. Sim, está escrito: seguir a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas primeiro, seguir a paz com todos. Não é o seu dinheiro que vai te salvar, não é a placa da igreja que vai te salvar, não é o ministério que vai te salvar, não é o seu título que vai te salvar. Mas eu sou pastor, através da minha vida pessoas são curadas. Não, é você seguir os mandamentos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma. Mas qual é o segundo mandamento? É semelhante a este: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu posso dizer eu amo o meu próximo, se eu não quero nem papo com ele, se eu não quero nem conversa com meu irmão? Jesus disse: vinde a mim todos, mas olha como nós estamos vivendo nos dias de hoje, em dias que homens presunçosos, amantes de si mesmos, estão excluindo membro da igreja. Jesus escolheu apenas 12 para andar ao seu lado, mas ele não escolheu nem as Judas Iscariotes, que ele sabia que era o traidor. Jesus, ele sabia que Judas ia trair a ele, mas ele não falou: Judas, eu não quero você na minha igreja não, porque você vai me trair um dia. Foi isso que aprendemos com Jesus. Ei, sai de perto de mim, porque você não está me fazendo bem. Não, vinde a mim todos. Como pode ser isso? Ei, se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa palavra ela não serve somente para o dia da ceia. Todos os dias, quando você levanta, tem que examinar-se a si mesmo. Se você está servindo a Deus ou a si mesmo. Se você está adorando a Deus ou o seu próprio ego. Só existe um caminho. Só existe uma verdade. E apenas um pode nos oferecer a vida: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que um homem jovem sendo apedrejado olhou e viu os céus abertos. E olhando ali Estevão, vendo os céus abertos, ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está sentado à direita do Todo-Poderoso. É este que tem poder e autoridade para curar, para libertar, para ressuscitar. Podemos ver através da Bíblia Sagrada Gideão
um grande homem de Deus conhecido por todas as nações, mas ia enfrentar uma grande guerra. E que a quem ele recorreu? A Deus. Porque o homem de Deus, ele sabe que o poder ele não está aqui nas nossas mãos. Porque Josafá, quando ele se encontrou ajoelhado diante do templo, todos em jejum, a casa de Israel inteira de jejum, Josafá colocou, porque disseram-lhe que viu uma grande multidão contra ele. Josafá, olhando para o céu, olhou e disse: Senhor, ai de mim, porque em nós, Senhor, não há força nem poder diante dessa grande multidão que vem contra nós. O que está escrito? Se nós fizermos tudo o que Deus mandar, somos comparados a servos inúteis. Quem somos nós diante do Todo-Poderoso? Está escrito: se eu juntar todas as suas obras, para mim são comparadas a trapos de imundícia. Quem é o homem para achar que nele há força e poder? Quem é o homem que acha que o dom vai te salvar, que a sua riqueza vai te salvar, que acha que porque ele está rodeado de homens falando assim: ei irmão, está certinho o que você está fazendo aí, está legal, sua obra é bonita. Veja, se você não está recebendo o seu galardão na terra, você prega o céu, você fala em nome de Jesus, mas será que você terá Jesus no dia do juízo? Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Como eu posso ir contra a palavra de Deus? Está escrito em Hebreus 12, versículo 7: o que despreza a disciplina, ele já não é mais chamado filho, mas bastardo. E a salvação naquele grande dia só virá para aqueles que são filhos, aqueles que aceitam a disciplina do Senhor, aqueles que aceitam a correção terão a salvação. Se você não consegue submeter nem a um homem, quem dirá Deus? Deus vem para bater no seu pecado, mas você não aceita. Homens que querem colocar doutrina nas igrejas, aumentando, não tem nem base bíblica. Ah, mas eu já sou um pastor, eu tenho dom e estou conhecido no mundo inteiro. Se eu fazer isso aqui, todo mundo vai aceitar. Homem cego, que quer apertar a igreja de um lado, mas afrouxa do outro. Homens que vivem em jugo desigual, como faziam os fariseus, colocam fardos pesados para os seus servos, mas eles mesmos não querem carregar. Quando vê uma ladeira, eu sou pastor da igreja, ei obreiro, olha essa ladeira aí, eu estou vendo, honra o seu pastor, leva a cesta. O que Jesus disse? O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Jesus, ele deu exemplo. Jesus, ele deu exemplo na simplicidade. Eu sou o bom pastor. Ei, você é ovelha? E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Porque adianta você meditar na palavra todos os dias, você ler a Bíblia, você conhecer a palavra inteira, mas você não obedece a Deus, mas você não tem coragem de obedecer à profecia. Mas quando vem uma pregação forte batendo contra o seu pecado, aquilo que te dói, porque se a pregação
viu? Examine-se a si mesmo. Quem é o homem? Se você abandonar a Deus hoje, Ele continua sendo Deus. Mas se Deus te largar, você não é nada. Porque adianta você ler a Bíblia todos os dias, você conhecer de Gênesis a Apocalipse, mas você seguir o homem. Porque os fariseus, eles eram homens letrados. Nicodemos era doutor da lei. Anás e Caifás, eles tinham a Torá, meditavam nela, conheciam as Escrituras. Eles sabiam que viria o Messias. Mas quando veio o Messias, sabe o que aconteceu? Sabe por que os fariseus eles não aceitaram Jesus? Porque Jesus era humilde e eles esperavam o soberbo. Porque os fariseus, eles estavam acostumados a viver uma vida como se fossem reis. Eles tinham tudo em sua mão. A palavra que Anás e Caifás falavam era lei. Então por que eles iam se submeter a um galileu? Por que eles iam submeter a um homem que veio de Nazaré? Por que eles iam submeter a um homem que passou sobre Jerusalém montado em um jumento? Eles esperavam que o seu Messias viesse numa carruagem de fogo e destruísse os seus inimigos. Mas Jesus, Ele é o pleno amor. Como pode o amor querer vingança? Jesus veio para ensinar para um homem que era ignorante, como era Saulo, mostrar para ele que o amor tudo pode, tudo crê e tudo suporta, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, a qual agora o apóstolo Paulo escreveu depois de sido transformado por quem? Pelo pleno amor de Jesus Cristo. Assim também já existem muitos fariseus dos dias de hoje, cegos, doutores da lei, conhecem a palavra, mas logo vem um servo humilde para repreender o seu pecado e eles não aceitam. Não olhar para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para o centro, porque no centro está o caminho, porque no centro está a verdade, porque no centro está a vida, porque no centro está Jesus Cristo Nazareno. O autor e consumador da nossa fé. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jamais você poderá ter salvação, chegar às lá do céu, se você não passar por Jesus Cristo. Essas palavras que eu tenho para deixar nessa noite, que Deus venha abençoar cada um, para a honra e glória do teu santo nome.